Eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O plenário da Câmara nega autorização para que o Supremo Tribunal Federal abra processo contra o presidente da República por crime de corrupção passiva. Vamos mostrar os detalhes e os bastidores das 13 horas da sessão que manteve Michel Temer no cargo. E você vai ver também. O quórum da votação da denúncia vira termômetro para o governo, que tem pela frente a aprovação de temas polêmicos, como a reforma da Previdência. Base governista quer virar a página e aposta na aprovação mais rápida das reformas política e tributária. Na semana que passou, a Câmara dos Deputados decidiu negar a autorização para que o Supremo Tribunal Federal pudesse processar o presidente da República, Michel Temer, por crime de corrupção passiva. Foram mais de 13 horas de sessão, que começou com a leitura do parecer do relator e a apresentação da defesa do presidente Michel Temer. Está aberta a sessão. A sessão começou pontualmente com quórum próximo do mínimo, de 51 deputados. Já nos pronunciamentos breves, feitos antes da leitura do relatório contrário à licença para processar o presidente da República, as posições ficaram claras. O pior já passou, nós ficamos livres de Dilma, ficamos livres de Lula, então agora vamos prosseguir. O país vai voltar a crescer, já está crescendo e nós hoje vamos ratificar isso. A lei e a ética não podem ser seletivas. Esse plenário teve a coragem de afastar a presidente Dilma, que errou, cometeu atos ilícitos, atos de corrupção. Esse plenário teve a coragem de caçar o deputado Eduardo Cunha. E esse plenário tem que ter a mesma coragem e a mesma posição ética ao permitir que o presidente Temer seja investigado. O deputado Rodrigo Maia iniciou a ordem do dia e passou a palavra ao relator do parecer, vencedor na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Paulo Abiakel reforçou o argumento da estabilidade para defender a recusa da licença para o STF processar Temer. O relator também afirmou que a denúncia não prova o envolvimento do presidente e afirmou que a gravação da visita de Joesley Batista seria imprestável. Carece de elemento essencial a peças acusatórias, pois lhe falta a descrição do vínculo, lhe falta o nexo causal entre a prática do ato delituoso e a pessoa do presidente. Na denúncia em que se discriminam os atos do senhor Rodrigo Rocha Loures, referentes a toda a questão do recebimento do dinheiro que lhe foi entregue por Ricardo Saldi, agente executivo do senhor Joesley Batista, a inclusão do nome do presidente da República não se apoia em testemunhas, documentos, provas, indícios contábeis e periciais. É uma inclusão desamparada de material probatório antes ou depois coletado. O presidente da República, em 1º de janeiro de 2019, estará respondendo sim a esta denúncia, em primeiro grau, com um juiz conhecido de Curitiba ou com outro juiz qualquer. Não se pode desejar que o presidente da República continue com a sua missão redentora deste país. Horas de debates, enfrentamentos, obstrução e vários momentos de tumulto nas duas sessões que tomaram todo o dia no plenário da Câmara. No final, a autorização para que Temer fosse investigado foi negada por 263 votos a 227, com 2 abstenções. Houve tumulto envolvendo o deputado Vladimir Costa, que ficou conhecido por tatuar no peito o nome do presidente Temer. Quem é Temer mostra a cara e até tatua o nome aqui no ombro. Um pequeno grupo de pessoas se manifestava fora do Congresso contra o presidente Michel Temer. Dentro do plenário, a votação deputado a deputado começou somente na segunda sessão de trabalhos, pouco antes das 6h30 da noite. Em análise, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer.
Os favoráveis a Temer tinham que votar sim ao relatório e a oposição, não. O primeiro a votar foi o deputado Abel Mesquita, do Democratas de Roraima, seguindo o revezamento alternado de representantes do estado do norte e do sul do país. Pela estabilidade econômica e a volta do pleno emprego, eu voto sim, senhor presidente. E a estabilidade política foi a justificativa apresentada por muitos outros deputados. Não sou a favor da impunidade e nem contra a investigação, mas eu entendo que pela estabilidade econômica do país, ela deve acontecer após o término do mandato do presidente Temer. Entre os contrários ao relatório, a justificativa era a necessidade de apurar as denúncias. Eu voto não ao relatório e a favor de que a investigação prossiga pelo Supremo Tribunal Federal. Pela dignidade do povo brasileiro, que é honrado, justo e trabalhador, contra a hipocrisia e o cinismo dos que querem proteger Temer e seu governo corrupto e ilegítimo. Eu voto não. Logo no início da votação, um tumulto envolvendo os deputados Mauro Pereira e Henrique Fontana, ambos do Rio Grande do Sul. Temas da pauta de reformas defendida pelo governo também foram parar nas declarações de votos. Contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o congelamento dos gastos públicos, contra a terceirização indiscriminada. Voto é não a este relatório. Pelo progresso e pelas reformas, voto sim. O voto decisivo a favor do presidente Temer foi dado pelo deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro. A partir deste voto, não era mais possível reverter o resultado. Eu voto favorável ao relatório da CCJ. Voto sim, presidente. Desde o início, o foco da batalha estava no quórum para a votação da denúncia. 342 deputados no painel de votações. Dia agitado no plenário e também do lado de fora dele. Desde cedo, parlamentares da oposição e governistas se movimentavam em busca da melhor estratégia. Na esplanada, o dia começou tranquilo. O Congresso tinha segurança reforçada para manifestações que não aconteceram. A oposição é que acordou de madrugada para chegar à Câmara. Eu particularmente cheguei às 5. Essa foi mas teve gente que chegou, sou a 7ª a falar. Mas teve gente que chegou às 2. Seria uma quarta-feira bem longa. A estratégia dos parlamentares favoráveis à continuidade da investigação contra o presidente Temer era não marcar presença no plenário para impedir o quórum mínimo de votação de 342 deputados. 5 deputados de oposição tentaram no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para garantir que a acusação também pudesse ser ouvida na Câmara, pedido que foi negado pela ministra Rosa Weber. Ninguém está animado com uma votação de uma denúncia contra o presidente da República, mas é nosso papel institucional fazer essa votação hoje e encerrar esse assunto na tarde e início da noite de hoje. De fato, por volta de 1h, o governo mostrou força. Já havia 315 deputados em plenário e foi aprovado o requerimento para encerrar a discussão. Votaram sim 292, não 20, 2 abstenções. O requerimento de encerramento foi aprovado. Mas os oposicionistas lançaram mão de uma estratégia que naquele momento deu certo. Apresentaram questões de ordem e requerimentos de adiamento de votação, o que garantiu que a sessão iniciada às 9 seguisse até às 2h, sem que a votação fosse realizada. O presidente da Câmara abriu uma nova sessão e uma nova recontagem do quórum. Novo painel. O PDT orienta toda a bancada do PDT a não registrar presença. A base do governo teve de reunir pela segunda vez o número mínimo de 342 deputados para dar início à votação. E conseguiu. Passava um pouco das 6h quando o processo de votação começou. 386 senhores e senhoras deputados e na casa 487 senhores e senhoras deputadas. Do lado do governo, a base recebeu reforço de ministros que reassumiram o mandato de deputado para votar contra a continuidade da investigação. O governo vem aqui através dos seus ministros que são parlamentares para afirmar que deseja resolver esta matéria e que deseja retomar a pauta de desenvolvimento do país, a pauta de reformas que o país precisa. Venceu a estratégia do governo. A denúncia foi rejeitada.
as pessoas estavam avaliando que o governo talvez tivesse dificuldade de ter 272 votos. No segundo momento, que o governo teria mais de 200. O governo teve mais de 250. Em relação a 3, 4 semanas atrás, foi um bom resultado para o governo. Essa votação de hoje expôs de forma dramática a instabilidade que daqui para frente o governo vai ter que enfrentar. Evidentemente, é uma vitória, porque ele ganhou, mas é preciso que analisemos os números, analisemos o voto dos parlamentares. O que nós precisávamos ter, nós tivemos. Tivemos primeiro a vitória e, em segundo lugar, tivemos votos contabilizados da maioria do parlamento. Eu penso que isso nos fortalece muito para as próximas batalhas. Michel Temer só continua no poder por um erro primário. Por exemplo, o PSDB, que vai ali e encaminha contra. Bastava dizer que os deputados dele não marcassem presença. Governo e oposição acreditam que a votação desta quarta-feira pode ser a primeira. Nos próximos 30 dias deve chegar aqui uma nova denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer por obstrução da justiça. E seguramente quem votou contra o Temer continuará votando. E muitos que votaram a favor vão sentir o calor, a pressão das suas bases. E a minha expectativa é que na próxima votação nós consigamos afastar Michel Temer da presidência. O Janot jogou tudo nessa. E se viermos as duas, vai ser traque, vai ser uma espoletinha. Aliás, que ele não faça isso, porque ele já deu um prejuízo enorme para o Brasil quando fez as denúncias que, graças aos deputados e ao presidente, o Brasil venceu hoje, de noite. Michel Temer se tornou o primeiro presidente brasileiro no exercício do mandato a ser acusado de cometer crime comum. Vamos rever como teve início esta denúncia do Ministério Público, que acabou arquivada aqui na Câmara. A investigação contra o presidente começou em maio, após um acordo de delação premiada firmado por diretores da JBS com o Ministério Público Federal. Não renunciarei. Sei o que fiz. E sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. A acusação de corrupção passiva contra o presidente foi apresentada no dia 26 de junho ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e enviada pelo ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, à Câmara dos Deputados. O pedido para processar o presidente da República foi recebido pela Câmara 3 dias depois. A defesa do presidente Temer foi apresentada diretamente à Câmara no dia 5 de julho. O passo seguinte foi a análise do caso na Comissão de Constituição e Justiça, que nomeou o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, como relator. Ele recomendou a autorização da Câmara para o prosseguimento do processo contra o presidente. É preciso apurar o envolvimento do presidente Temer no suposto recebimento dos R$500 mil, com o envolvimento do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, também denunciado no mesmo inquérito que o presidente. Mas a Comissão de Constituição e Justiça decidiu rejeitar o relatório do deputado Sveiter. Votaram sim 25 deputados, não 40 deputados. Um novo relator foi designado. O deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, recomendou a rejeição da denúncia. É no sentido da inadmissibilidade da acusação e pelo indeferimento da solicitação. O relatório de Abiakel foi aprovado por 41 votos a 24. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Base governista quer virar a página e aposta na aprovação mais tranquila das reformas política e tributária. É só um instante. Logo após os deputados votarem pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, as reformas voltaram ao centro dos debates aqui na Câmara. A votação desta quarta-feira teve um resultado só, mas diferentes leituras, até mesmo dentro da base do governo. As abstenções e as ausências nos ajudaram. Então nós temos em torno já de 285 votos. Para chegar a 308 não é
difícil. No início, a prioridade serão matérias de maioria simples, que se adequam à base que saiu do plenário. Agora, construir maiorias para o futuro vai depender do poder de convencimento junto à sociedade. O voto dado no microfone revelou que alguns deputados da base não apoiaram o governo. O que aconteceu também com um partido, o PSDB, que tem cargos no governo, mas ficou dividido. A questão é punir ou não punir os dissidentes. O PSDB, como um grande partido e que tem mais espaço no governo do que o próprio PMDB, esse partido não pode ser contra o presidente da República. É isso que eu questionei. Se eles estão participando do governo, eles têm que ser governo. O mais importante nesse momento é juntar o que está destroçado, fazer o rescaldo. Isso é muito importante para que nós possamos ter a consistência, a firmeza de votarmos matérias importantes e que precisam de quórum qualificado, quórum constitucional, que é de 308 deputados. Mas por que 308? Esse é o número de votos necessários para que o governo consiga aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Punir um aliado pode significar que o governo fique mais longe desse número. Uma alternativa seria fatiar a reforma da Previdência. Sobraria, por exemplo, só a idade mínima. A reforma da Previdência agora ela tem que ficar na idade. 65 anos para homem e 62 para mulheres, com uma transição, e que a gente passe para o próximo governo, que ele possa fazer a reforma que realmente necessita, mais discutida com toda a sociedade. Ele não aprova a reforma da Previdência. Serão necessários 308 votos e ele não aprova. Nem menor. Não adianta, ele pode tentar fazer retalhos e não vai adiantar, que não passa. A reforma da Previdência, o que a gente quer é entender, depois dessa votação, qual é o ambiente para votar. Eu acho que a gente precisa recompor a relação da maioria com o PSDB. O PSDB é decisivo na votação das reformas. A gente não adianta a gente se enganar que para ter 308 votos sem reorganizar a base, a gente não vai conseguir. O PSDB tem deputados que acreditam na reforma, mas não existe reforma sem um apoio forte do Poder Executivo. O governo fala em virar a página e tocar a agenda de votações aqui no Congresso. Além da reforma da Previdência, outras 2 reformas devem entrar na pauta do plenário da Câmara, antes mesmo da previdenciária: a política e a tributária. O item mais urgente da pauta de votações é a reforma política. Isso porque, para valer nas próximas eleições em 2018, ela tem de ser aprovada até o fim de setembro pelo Congresso Nacional. Entre as propostas que estão em análise em comissões especiais na Câmara estão um novo sistema eleitoral para a escolha dos candidatos aos cargos dos legislativos federal, estadual e municipal e a criação de um fundo público para financiar as campanhas eleitorais. Além disso, uma PEC já aprovada no Senado sugere o fim das coligações nas eleições proporcionais e estabelece cláusula de barreira para o funcionamento dos partidos. Estamos combinando com o presidente da Casa para que na primeira semana de agosto, e se precisar até a segunda semana, nós vamos dedicar o plenário da Casa à votação da reforma política. Nós acatamos aqui várias sugestões do senador Romero Jucá, que tem coordenado um grupo lá no Senado Federal, para que ao chegar lá não precisa sofrer modificações e o Senado teria aí 40 dias, 50 dias para analisar. Já a discussão da reforma tributária está mais amena. A proposta mexe com a forma de cobrar e distribuir a receita de impostos, taxas e contribuições no país. Uma das ideias é de acabar com 9 impostos que existem hoje no Brasil para simplificar o sistema tributário e, por fim, a chamada guerra fiscal entre os estados. A proposta está em análise em uma comissão especial e deve voltar à agenda da Câmara neste segundo semestre. A Câmara pode finalizar o debate do novo Código de Processo Penal. As alterações em análise numa comissão especial buscam atualizar a lei, que é de 1941. Entre as mudanças propostas está o prazo máximo de 180 dias para prisão preventiva, que atualmente não possui prazo, e a prisão apenas após o trânsito em julgado. Hoje é permitido depois da condenação em segunda instância. E mudanças nas regras da delação premiada, que podem reduzir o poder do Ministério Público para negociar as delações.
Uma lei que beneficia os exportadores brasileiros desde 1996 também é pauta de uma comissão especial. É a Lei Candir, que dispensa do pagamento de ICMS quem exporta principalmente produtos agrícolas. A norma previu que uma lei complementar deveria ser aprovada pelo Congresso Nacional para compensar os estados com a perda da arrecadação. Mas até agora isso não foi feito. O caso veio parar no Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Congresso tem até o fim de novembro para aprovar essa regulamentação. E uma proposta de emenda à Constituição modifica as normas de tramitação de medidas provisórias. A PEC muda o processo estabelecendo que as medidas provisórias sejam analisadas por comissões especiais na Câmara e no Senado e não mais numa comissão mista. Além disso, reduz o prazo para a votação da MP, que vale por até 120 dias. Pela proposta, a Câmara terá até 80 dias para analisar cada medida provisória e o Senado 30 dias. Se a MP for modificada pelos senadores, os deputados terão mais 10 dias para analisar as alterações feitas. Já a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve analisar uma proposta de emenda à Constituição que estabelece eleições diretas no caso de vacância da presidência e da vice-presidência da República até 6 meses antes do fim do mandato. A ideia é que, nesses casos, o novo presidente seja escolhido pelo voto popular em 90 dias. Atualmente, a Constituição estabelece que, se a vacância ocorrer nos últimos 2 anos do período presidencial, deve ser convocada a eleição indireta feita pelos deputados e senadores 30 dias depois da vacância no cargo. Cabe aos deputados definir as prioridades de votação. Temos que focar em algumas propostas, projetos que venham atender aos interesses do país, para que nós possamos dar continuidade a essa retomada do crescimento. Vai depender muito do desenrolar da crise política, que não está encerrada. Portanto, primeiro nós vamos ter que enfrentar a crise política para depois definir uma agenda de votações compatível com as necessidades do país. Na semana que passou, o plenário da Câmara aprovou o texto base da medida provisória que aumenta de 15 mil para 500 mil reais o valor máximo de multa para empresas de processamento de produtos de origem animal que infringirem a legislação sanitária. 2 novas formas de sanção para essas empresas foram criadas: cassação de registro do estabelecimento ou proibição de contratar com o poder público por até 5 anos. Os deputados precisam analisar ainda os destaques apresentados ao texto. A MP foi editada 2 semanas após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal ter sido lançada. A Carne Fraca investigou denúncias de adulteração de carne vendida no mercado interno e externo. Medidas provisórias novas e polêmicas também estão à espera de deputados e senadores neste segundo semestre. 3 delas mudam regras no marco regulatório da mineração. Outra MP, a mais recente, trata do Programa de Desligamento Voluntário para servidores do governo federal, autarquias e fundações. A repórter Mariana Prischitsky explica. O Programa de Desligamento Voluntário do Poder Executivo está na medida provisória 792. Com o objetivo de enxugar a folha de pagamento dos servidores federais, o PDV traz incentivos para quem quiser pedir demissão. Prevê também a possibilidade de redução de jornada de trabalho com diminuição de salário, além de permitir o afastamento sem remuneração do servidor por até 6 anos. O assunto promete. Sindicatos de servidores criticam a proposta. Outras 3 medidas provisórias que começam a ser analisadas agora pelo Congresso Nacional devem trazer reforço para o caixa do governo. A MP 789, a MP 790 e a 791 tratam do marco legal da mineração. Além de criar uma agência reguladora para cuidar do setor, elas aumentam as alíquotas dos royalties pagos pelas empresas mineradoras a municípios, estados e ao governo federal. A ideia é aumentar a arrecadação com royalties em até 80% e fazer a participação do setor no PIB brasileiro passar de 4% para 6%. Várias outras MPs estão na fila de votação nas comissões mistas. Formadas por deputados e senadores, elas analisam as MPs antes dos plenários da Câmara e do Senado.
A 785 muda o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, prevê alterações na forma de financiar o programa e a expectativa é mais uma vez cortar gastos do governo. A administração de aeroportos é o assunto da medida provisória 779. Ela abre prazo de 1 ano para que os operadores de aeroportos privatizados peçam a reprogramação do cronograma de pagamento das outorgas previstas no contrato de concessão. Algumas concessionárias alegam dificuldades financeiras para pagar as outorgas. Também espera a votação a medida provisória 781, que agiliza a transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional a estados, municípios e Distrito Federal. Outra MP interessa estados e municípios com dívidas previdenciárias. A MP 778 autoriza o parcelamento em 200 meses das dívidas junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidas até 30 de abril deste ano. E tem também a MP 782, que dá status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupada por Moreira Franco. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau.